Olá pessoal, estamos chegando com mais uma aula aqui para vocês, continuando ainda falando aí sobre os primeiros anos de república no Brasil. Falaremos sobre o cangaço, a revolta da chibata e também o tenentismo. Vamos lá ver esses movimentos, esses eventos dentro da história do Brasil. Então o cangaço ele foi um movimento, né, que ficou conhecido como cangaço. Teve início no final do século XIX no sertão nordestino, onde estabeleceu-se até os meados dos anos 1940, com a morte de Curisco. Lampião vai morrer primeiro e Curisco vai continuar ainda com o seu legado até ser morto, já depois dele querer abandonar, mas não conseguir mais abandonar o cangaço, né? Ele quis abandonar o cangaço, mas não quis se render quando veio a proposta, né, do presidente da República na época, o Vargas, para anistiar, né, todos os cangaceiros. Ele não aceitou e foi morto. Os cangaceiros eles integravam grupos armados que sobreviviam por meio de saques e pilhagens. Os primeiros bandos, pessoal, não são tão novos, né? Eles são bem antigos, bem antes da República, né? Os primeiros cangaceiros eram contratados por coronéis para defender seus interesses. Agiam muitas vezes em conflitos que envolviam brigas entre famílias ou entre oligarquias locais. É como se fossem milícias armadas dos coronéis e ricos políticos do Nordeste brasileiro, né? Já no final do século XIX, aí sim formaram-se os bandos de cangaceiros independentes, que aí já é o que são mais conhecidos, né? Esse tipo de cangaço. Eles não se subordinavam a chefes locais. Eles tinham alguns contatos, algumas pessoas a qual havia ali um respeito, uma reciprocidade, mas não havia a total subserviência ou a total servidão dos cangaceiros a esses políticos ou líderes, né? Havia, na verdade, ali acordos de não agressão ou alguma coisa desse tipo, mas isso não quer dizer que eles fossem submissos a esses chefes locais. Eles eram perseguidos pelas patrulhas volantes, que eram policiais estaduais que viviam aí perseguindo eles, né? O bando mais conhecido é o de Virgulino Ferreira da Silva Lampião, né? Ele e sua companheira Maria Bonita e outros cangaceiros morreram numa emboscada em 27 de julho de 1938, no interior de Sergipe, na grota de Angico. O cangaço perdeu força na década seguinte, quando o governo federal organizou, né, a repressão com mais eficiência. Além disso, o crescimento das indústrias no Sudeste passou a atrair os sertanejos que foram para a região, deixando de ver o cangaço, né, como um meio de sobrevivência. Alguns historiadores acreditam que o cangaço foi uma forma de resistência diante de problemas sociais e políticos, né? Esses problemas, a fome, a seca e o poder dos coronéis. Para outros, porém, os cangaceiros eram criminosos e não se preocupavam em transformar a realidade local, estavam pensando só em si. Mas claro que a gente tem grandes legados, principalmente para a cultura, para a arte, a partir do cangaço, né? Que nós temos a foto dos bornás que eles usavam. Isso eles faziam no meio do mato, pessoal. Enquanto fugiam da polícia e tudo, se escondendo, né, eles conseguiam confeccionar. Esses aqui foram os encontrados aí de Lampião e Maria Bonita, né? De quando eles foram mortos. E ao lado nós temos aí as cruzes lá na grota de Angico, que foi onde Lampião, Maria Bonita e seu bando foi assassinado. Aqui estão as fotos, né, das cabeças, porque era uma cultura, né, da polícia arrancar a cabeça deles e expor, né? E ao lado tá a mesma foto digitalizada, né? Conseguiram colorir de forma aí digital. Estão eles aí nesta outra foto. É interessante também para a gente olhar os chapéus, adornos, né? As coisas que eles usavam. Então eles tinham muito disso. Alguns exemplos aqui, ó, de fotos da época que foram digitalizadas. Nós temos aí o cantil, os lenços. Eles usavam muito ouro, muito extravagante, assim, nesse período, né? E levavam muito peso também, porque tudo que eles levavam era nas costas, não tinham animais. Então era algo que eles tinham que ter muita força física, né? E muita resistência, tanto os homens quanto as mulheres.
Agora vamos falar sobre a revolta da chibata, né, que teve início no século XX no Brasil. Os marinheiros de baixa patente, eles recebiam salários pequenos, né, e se submetiam a uma exaustiva jornada de trabalho. Eles eram mal alimentados e recebiam castigos corporais por desobediência ao regulamento da Marinha. Os castigos físicos tinham sido abolidos desde a proclamação da República, mas na prática continuavam a vigorar. Os marinheiros eram na maioria negros e mestiços, geralmente recrutados à força e pressionados pela família a ingressar nas forças armadas. Então, liderados pelo gaúcho João Cândido Felisberto, mais conhecido como Almirante Negro, os marinheiros, né, dos encouraçados Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro se rebelaram. O estopim da revolta foi o quê? Foi a punição do marinheiro Marcelino, que recebeu 250 chibatadas, pessoal. 250 chibatadas na frente de seus colegas, porque se envolveu em uma briga com o cabo da marinha. Então, como o cabo era seu superior, né, ele acabou ordenando aí esse castigo na frente de todo mundo para servir de exemplo, né? E isso causou foi a revolta. Então, reivindicando o fim dos castigos corporais, o direito a folgas semanais e melhores soldos, né, melhores salários, os marinheiros enviaram um telegrama ao presidente da República, Hermes da Fonseca. Né? E aí eles comunicavam o quê? Comunicavam também a decisão de bombardear a cidade do Rio de Janeiro, caso suas solicitações não fossem atendidas. A revolta ganhou apoio de deputados da oposição que pressionavam o governo federal a ceder às exigências dos marinheiros. O Congresso votou, né, o fim dos castigos corporais na Marinha e anistiou os participantes da revolta. Entretanto, após a rebelião, o governo descumpriu o acordo e passou a perseguir e prender os anistiados. O líder João Cândido foi julgado e inocentado, mas acabou sendo expulso da Marinha. Outro movimento importante desse período foi o tenentismo. Nos anos 1920, as oligarquias no Brasil continuavam fazendo uso da corrupção e da violência para chegar e se conservar no poder. Os militares, né, descontentes com o tratamento dado pelas oligarquias às forças armadas, lideraram um movimento conhecido como tenentismo. O estopim da primeira revolta tenentista foi a publicação por um jornal carioca de cartas atribuídas a Arthur Bernardes, que era candidato do governo à presidência da eleição em 1922. Essas cartas ofendiam os militares. Só que, pessoal, que essas cartas eram falsas, né? As fake news, elas existem desde quando o ser humano existe. Então, desde os primórdios que existem as fake news. Então, essas cartas foram forjadas, elas foram criadas por eles mesmos, né? Para tentar desestabilizar aí o candidato do governo. Então, mesmo assim, mesmo provando, mesmo dizendo que não era dele, aquele negócio todo, a indignação dos militares, né? Quer dizer, eles queriam só uma justificativa, né? Para ir para cima. E então, em 5 de julho de 1922, os tenentes do Forte de Copacabana pegaram em armas contra o governo. 2 anos depois, explodiu outro levante tenentista, só que dessa vez em São Paulo. Esse levante, ao contrário do primeiro, tinha objetivos bem diferentes, né? Os tenentes exigiam o quê? A deposição do presidente Arthur Bernardes, a moralização da República por meio do voto secreto, a obrigatoriedade do ensino primário, melhoria do ensino público. Depois de serem vencidas pelas forças militares, cerca de 1.000 soldados formaram a Coluna Paulista e deixaram São Paulo em direção à Foz do Iguaçu, no Paraná. A Coluna Gaúcha, liderada por Luiz Carlos Prestes, se juntou aos paulistas e formaram então a Coluna Prestes. Com cerca de 1.800 homens, a Coluna Prestes partiu para a Guerra de Movimento. Saiu do interior do Brasil buscando apoio do povo para a sua luta contra o governo. Nos locais onde eram bem recebidos, os rebeldes queimavam, né, os registros de cobrança de impostos, dizendo que assim o povo se livraria dos abusos do governo, né, e movimentando-se com rapidez, conseguiu munição e armamento, né, do próprio inimigo e evitando grandes cidades. Então a Coluna Prestes ela percorreu cerca de 25 mil quilômetros através de 12 estados brasileiros. Inclusive, estiveram aqui na região do Cariri. Em um ambiente de grande insatisfação com as oligarquias dominantes, o presidente Washington Luiz, que tinha sido indicado por São Paulo, decidiu indicar o paulista Júlio Prestes para o seu sucessor. O governador de Minas Gerais, Antônio Carlos, que esperava ser escolhido, reagiu aliando-se às oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, formando com elas a Aliança Liberal. Para disputar as eleições de 1930, a Aliança Liberal lançou
o gaúcho Getúlio Vargas para presidente e o paraibano João Pessoa sendo o seu vice. Mas o resto da história a gente deixa para a próxima aula. Tem muita coisa para acontecer. Valeu, abraço a todos e até a próxima.